Amém? Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Irmão, todas as igrejas, elas possuem problemas, porque a igreja ela é formada por pessoas, seres humanos, e todos somos imperfeitos, todos somos pecadores. A igreja é formada de pessoas assim, essa é a matéria-prima da igreja. Seres humanos, pecadores imperfeitos, como eu e você. Se alguém estiver à procura de falhas, encontrará razões para criticar qualquer igreja, pois todas são imperfeitas, todas possuem imperfeições, pecados e limitações. Então quem quiser for procurar defeito na igreja para criticar, ele vai encontrar em todas as igrejas, em todas as denominações, porque essa é a matéria-prima de todas. Nós somos, porém, irmãos, chamados para amar a igreja, para amar a igreja. E há algumas importantes razões para isso. Eu, você, somos chamados para amar a igreja do Senhor. E eu queria destacar aqui algumas razões, alguns pontos, pela qual nós somos chamados e convocados para amar a igreja do Senhor, apesar das suas imperfeições, das suas falhas, das suas limitações. Primeiro, por que nós devemos amar a igreja? Porque a igreja, irmãos, ela é amada por Cristo e foi alvo do seu amor imensurável, do seu sacrifício. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso, uma igreja que ele passou um bom tempo lá pastoreando, e agora ele tem que partir, e ele está ali se despedindo daqueles irmãos, e ele dá um conselho aqui, ele está aconselhando aqueles amados irmãos que eram líderes daquela igreja, naquela igreja, e ele falando para eles, para pastorear bem a igreja do Senhor, porque essa igreja ela tem um dono, essa igreja pertence a Cristo, essa igreja ela foi comprada com o próprio sangue do Senhor Jesus. Na cruz, irmãos, o preço foi pago, o povo foi redimido. A igreja, sim, ela é a noiva do Cordeiro, ela pertence a Ele por direito, porque Ele comprou, ela é amada por Ele. Deus amou a igreja a tal ponto de entregar a sua própria vida por ela, de dar a sua própria vida em favor dela. Essa igreja, ela é fortalecida e guardada por esse mesmo Cristo, ela é guardada pelo Senhor. Portanto, ame a sua igreja por causa de Cristo, primeiramente. Ame a igreja por causa do Senhor, porque a igreja pertence a Ele, porque Ele é o dono da igreja. Segundo lugar, irmãos, ame a igreja por causa dos seus irmãos. Por causa dos seus irmãos. Mesmo aquele irmão ou aquela irmã que dá dor de cabeça, que às vezes age com imaturidade, ele foi chamado e salvo pelo Cordeiro. Ele foi comprado pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço que aquele irmão mais devoto, mais sincero, ele foi comprado. Ele foi comprado por esse preço, ele é parte da sua família.
ele é parte da família de Deus, ele é parte da igreja do Senhor. E você foi chamado para viver eternamente com esse irmão, na presença de Deus, se alegrando em Deus com ele, hoje e eternamente. Portanto, irmãos, o conselho que nós temos é esse, de amar a igreja porque ela pertence a Cristo, amar o seu irmão, talvez aquele mais difícil que tem de ser amado, aquele que é imaturo, aquele que às vezes demonstra essa imaturidade em alguns momentos da vida. Nós fazemos parte da mesma família, nós somos membros da mesma comunidade. Portanto, enquanto aqui na terra, tenha em mente que a igreja ela é formada por gente salva, mas com necessidade de amadurecer, incluindo você e eu. Eu e você temos a necessidade de amadurecer a cada dia. Nenhum de nós aqui, irmãos, somos perfeitos. Nenhum de nós aqui estamos à altura de dizer: eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais amadurecer, eu sei de tudo, eu não preciso de mais nada. E nós precisamos estarmos, irmãos, amando uns aos outros, independente de quem seja. Terceiro lugar, ame a igreja, pois é aqui que Deus nos colocou para amadurecer. Há áreas, irmãos, na nossa vida que são lapidadas pelo Senhor, somente quando nós vivemos como igreja, trilhando a vida de igreja com os nossos irmãos. Aqui, as nossas fraquezas são reveladas e somos tratados pelo Senhor. Aqui, nós somos perdoados e aprendemos a perdoar. Aqui, trabalhamos juntos, devemos trabalhar juntos e aprendemos que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Cada um de nós precisamos um do outro. Aqui, irmãos, nós podemos orar, nós podemos colaborar com aquele que precisa de um abraço, de um consolo, de uma admoestação quando for necessário, de um encorajamento. Amar a igreja, irmãos, não significa aceitar em silêncio falsas doutrinas que podem muitas vezes surgir no meio da igreja. Amar a igreja, irmão, não significa aceitar os demandos, as imaturidades e conflitos em silêncio, não. Amar a igreja, irmãos, é saber que nós fomos colocados para colaborar, para servir e edificar na palavra e no temor do Senhor. Isto deve ser a nossa bússola, aquilo que vai nos orientar a lidarmos nas situações mais difíceis que possam parecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, ame a sua igreja. Ame-a por causa de Cristo, que a comprou e que a igreja pertence a Ele. Ame-a por causa do seu irmão, que foi comprado com o mesmo valor que você foi comprado, que foi perdoado com o mesmo perdão que Deus deu, que está indo para o mesmo lugar, que foi chamado para viver na mesma comunhão, que vai habitar o mesmo céu. Ame a sua igreja, pois é aqui que Deus nos colocou para amadurecer e para ajudar uns aos outros. Quarto lugar, irmãos, Deus ele escolheu usar a igreja para cumprir a sua vontade, para cumprir a vontade dele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, Deus poderia muito bem cumprir a sua missão pessoalmente. Jesus poderia não ter morrido e cumprido a missão de ir pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todo mundo, a todas as nações. Ou mesmo enviar anjos para cumprir essa missão. Mas Ele escolheu usar vasos de barro, que somos eu e vocês, que é a sua igreja, que é o seu povo. Para cumprir a missão, como parte da igreja, nós precisamos, irmãos, evitar as ciladas dos conflitos pessoais. Quantas vezes a missão ela não anda, a missão ela não tem progresso, porque há conflitos dentro da igreja. Porque há conflitos. E como que nós podemos, irmão, fazer isso? Evitar esses conflitos. Primeiro, tenha em mente que nós somos todos diferentes. E o Senhor nos fez assim. Ninguém é igual. Ninguém. Não queira ser quem você não é. Não queira fazer aquilo que Ele não te chamou e não te colocou em suas mãos para fazer. Não se compare com o seu irmão ou a sua irmã. Deus fez você com uma fórmula única, de uma forma única e diferente. O apóstolo Paulo, ele diz isso, ele vai ilustrar isso, usando como exemplo o corpo humano. Que o corpo é um só, mas que há membros diferentes. E ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, irmãos, nós somos diferentes. Cada um somos diferentes. Cada um de nós temos personalidade diferente. Cada um de nós temos capacidade diferente. Deus distribuiu dons entre nós. Alguns têm alguns talentos mais do que outros, mas todos nós temos talentos, dons para servir a igreja. Então a forma da gente estar evitando conflitos é isso. É a gente compreender isso, que somos diferentes, até na personalidade. E aí o que acontece é que muita gente, ele diz, eu não fui com fulano porque eu não gosto da voz, do tom da voz dele. Eu não vou com Beltrano porque ele é assim. E às vezes, irmãos, nós fazemos as exclusões das pessoas do nosso convívio por essas similaridades que nós queríamos que tivesse em todos e que todos fossem iguais. E não é assim. Para evitar conflitos e para que possa haver amor na igreja, busque o seu lugar na igreja. Busque o seu lugar na igreja, o que Deus o chamou a ser e a fazer. Precisamos, irmãos, compreender isso. Questionar. Senhor, o Senhor me chamou para quê?
Eu estou plantado aqui para quê? Qual é a minha função aqui? O que o Senhor quer de mim? Nenhum trabalho, irmãos, ele é pequeno demais, pois ele foi dado por Deus a você, como parte da igreja. Assim, tenha contentamento com a sua parte no serviço. Tenha contentamento com isso. O pastor Robson, ele disse que uma das igrejas que ele pastoreou, ele disse que lá tinha uma irmã que ela chegava primeiro na igreja. E ela chegava, ia organizar, olhar se tinha alguma coisa que estava faltando, uma cadeira para arrumar, um banco, alguma poeira que fosse para tirar. E se ela fazia aquilo com tanto prazer, com tanto gosto. Então, irmãos, as pessoas, é uma coisa muito simples, mas o que torna grande é a intenção a intencionalidade do fazer. É compreender que nós estamos fazendo aquilo para Deus. É compreender que aquilo ali, aos olhos de Deus, é grande. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. É o zelo que importa. Assim, tenha contentamento com a sua parte no serviço. Portanto, se você limpa a igreja, se você faz qualquer outra atividade, por mais simples que seja, faça com responsabilidade, faça com amor e faça bem feito. Às vezes eu observo, não é criticando, e se for uma crítica, receba como uma crítica construtiva. Às vezes eu tenho irmãs que vêm limpar a igreja, mas sequer abre o portão para limpar lá fora. E aí quando abre a igreja tem que pegar a vassoura e dar uma varrida lá fora. Assim, parece que é uma coisa obrigada. Parece que não há prazer nisso. Então, irmãos, e às vezes a gente só olha, né, e a gente critica. A gente critica, chegou talvez alguém limpou e entrou alguma poeira, a pessoa chega passando a mão. Não seria melhor pegar um pano e dar uma limpada? Né? Às vezes, eu chego que o púlpito está cheio de poeira. Né? Parece que limpam tudo, mas esquece do púlpito. Não estou aqui fazendo uma crítica destrutiva, mas construtiva. Porque tudo, irmãos, que nós vamos fazer, a gente tem que fazer bem feito, com amor. Como diz a palavra, como se fosse para Deus. E de fato é para Deus. Devemos sempre ter em mente, irmãos, que ao fazer qualquer serviço na igreja, nós estamos fazendo para o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja, foi Ele quem comprou. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é de nenhum membro, a igreja é do Senhor. E Ele nos chamou para servir aqui, portanto, nós devemos, irmãos, buscar o lugar na igreja do Senhor que Ele nos chamou para ser e a fazer na igreja do Senhor. Seja pregar a palavra, seja ministrar o louvor, seja ensinar crianças, seja ensinar adolescentes, seja cozinhar para os índios, seja ir à aldeia, seja qualquer coisa, irmãos. Devemos ter essa compreensão. Devemos amar a igreja do Senhor. E isso faz parte desse amor. Seja qual for a atividade que você esteja desenvolvendo, tenha humildade e contentamento com a sua parte na missão. Tenha humildade e contentamento. Por mais que possa parecer simples aos olhos humanos, mas para Deus é grandioso. Para Deus é grandioso. Ou pode não ser, dependendo da forma como nós entregamos ou fazemos. Eu, no culto das crianças, na segunda-feira, ensinei para eles sobre Caim e Abel, né? Sobre a gente entregar o nosso melhor. E o nosso melhor não quer dizer quantidade, valor, mas o nosso melhor
é quando parte de um coração generoso, de um coração grato a Deus e reconhece para quem a gente está fazendo. Então, irmãos, terceiro, para que não possa haver conflitos na igreja e assim possa ser demonstrado amor pela igreja, colabore para a unidade da igreja. Evite as críticas e não alimente os críticos. Isso é algo que nós temos que levar, irmãos, para a vida. Seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer outro lugar que nós estivermos. Evite as críticas e não alimente as críticas. No caso de conflitos, trate direto com o seu irmão. É melhor do que ficar jogando indiretas, contando para um e para outro, ou usando as redes sociais para isso. Perdoe, seja perdoado também. E lembre-se, o alvo é o amor. O alvo é amor. O alvo de viver em família, irmãos, como igreja, é amor. Não é um alvo fácil, não é. Ao contrário, às vezes parece inatingível. A gente tem que amar todos, amar as pessoas com seus defeitos, com as suas limitações. Como amar aquele que discorda de mim? Nem sempre as pessoas vão entrar em acordo, vão estar os seus pensamentos alinhados com o meu. Mas acima de tudo, o apóstolo Paulo recomenda, esteja o vínculo do amor. Acima de tudo, das indiferenças. Como amar aquele que já me ofendeu? Como amar aquele a quem eu não tenho afinidades naturais? A verdade, irmãos, é que a igreja é o lugar do amor. Somos aqui lembrados que o alvo é amar a Deus, que é perfeito, e amar as pessoas imperfeitas. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ame a sua igreja. Seja aquele que mais deseja que ela amadureça, que ela cresça e que ela floresça em Cristo Jesus. Seja aquele que mais deseja que ela seja usada por Deus em toda medida que Ele planejou para ela. Seja você que deseje isso. Não seja um crítico e não se junte aos críticos. Elogie no público, como diz Hernandes Dias Lopes, mas trate no particular. Trate os problemas no particular. Fale com dos assuntos problemáticos, somente com quem deve falar. E a Bíblia nos recomenda com mansidão e oração. Tem algum problema, algum assunto problemático, trate. Mas ore muito com isso e trate com mansidão. Não para quebrar, mas para construir. A igreja é a sua família. A igreja é o povo de Deus. E você foi chamado para crescer com esse povo. Então nós devemos colaborar para o crescimento uns dos outros. Colaborar. Eu colaborar para o seu crescimento, você colaborar para o meu crescimento. Eu vou pular uma partezinha bem aqui por causa do tempo, né? Mas outra coisa, irmãos, ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Não é difícil amar aquele que se parece com você, que concorda com você, que é alinhado nos pensamentos, nos desejos. Não é difícil. Não é difícil você amar aquela pessoa que gosta de você, aquela pessoa que pensa como você.
Não é difícil você amar aquela pessoa que é maduro na fé, aquela pessoa que é compreensível, aquela pessoa que é flexível. Não é difícil amar esse tipo de gente. Na igreja, porém, irmãos, somos chamados a amar quem está quebrado. Nós somos chamados a amar aquele que é imaturo. Nós somos chamados a amar aquele que parece sempre dar problemas, aquele que em tudo parece que ele é do contra. Nós somos chamados a amar todos. Lembre-se que você e ele carecem igualmente da graça de Cristo. Todos nós. Portanto, irmão, nós estamos todos no mesmo barco. Todos. Todos. Pecadores, arrependidos, em busca de uma vida santa na presença de Deus. Lembre-se que às vezes esse irmão quebrado somos nós. Ou amanhã pode ser nós. Hoje pode ser um irmão, amanhã pode ser nós. Hoje pode ser você, amanhã pode ser eu. Lembre-se disso. Lembre de caminhar a segunda milha com aquele que precisa que você caminhe a segunda milha. Lembre de amar aquele que precisa ser amado, talvez com um pouquinho mais de dose em determinado momento. Lembre de encorajar aquele que talvez esteja desencorajado e que precisa de encorajamento. Então, irmãos, façamos de tudo isso que foi dito um alvo pessoal para a nossa vida. Ame a sua igreja. Ame. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos guie nessa compreensão de que a igreja precisa ser amada, porque essa igreja precisa de Cristo, ela é de Cristo, ela pertence ao Senhor, Ele a comprou, Ele é o dono, Ele nos chamou, nos colocou aqui para nós servirmos a sua igreja. Ele distribuiu dons e talentos entre nós para servirmos a sua igreja, servirmos o seu reino. É isso que Ele espera de cada um de nós. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Que nós amemos ela, primeiro pelo fato dela pertencer a Ele, porque ela pertence a Ele. Segundo, pelo fato de que nós devemos amar a igreja amando os nossos irmãos, apesar das suas indiferenças, das suas diferenças, das suas limitações que todos nós temos, apesar das fraquezas que às vezes demonstramos ter. Nós devemos amar a igreja, irmãos, a cada dia, porque Deus nos colocou aqui para amar a igreja. E o vínculo de tudo, a Bíblia nos ensina, é o amor. A gente pode ser melhor do que o outro nisso ou naquilo, como o apóstolo Paulo disse. Posso profetizar, eu posso ter a fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada serei. Então que seja esse, irmãos, o alvo da nossa vida. Amar a igreja, evitando conflitos na igreja, tendo maturidade para isso, reconhecendo que ninguém é igual, somos todos diferentes, mas que estamos andando juntos e que precisamos em determinados momentos fortalecer aquele que está enfraquecido, animar o que está desanimado, encorajar o desencorajado, e amar
pastor da sua igreja, né? Ame, colabore, né? Até pulei essa parte aqui mais, que eu não gosto muito de falar sobre isso, de estar dizendo, você tem que amar pastor e aquela coisa toda, né? Porque cada um sabe, tanto quem está aí, está aqui, é feito da mesma matéria-prima, às vezes há cargas maiores, talvez precise até de um pouco mais de cuidado, de atenção, tá? Que Deus abençoe cada um de nós, nos fortaleça, nos dê ânimo a cada dia, nos dê sabedoria para viver como igreja do Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós te louvamos e agradecemos porque a Tua palavra é o alimento da nossa alma. É ela que nos ensina, que nos instrui.